Vamos seguir no assunto, Débora, e vamos então trazer de volta o Bruno Teixeira. Eu me despedi dele por enquanto porque ele está lá no Ministério Público de São Paulo para trazer aqui um convidado mais do que especial, um dos promotores que participou dessas investigações do GEDEC, o promotor João Recupero, ao lado do Bruno Teixeira. Deixo o meu boa tarde já ao promotor, acho que ele está já me ouvindo, mas peço, Bruno Teixeira, para você abrir a nossa entrevista ao vivo aqui no CNN 360. Obrigado, Yuri Pita. Mais uma vez, boa tarde para você, para a Débora e para quem nos acompanha. Uma boa tarde, promotor. Também agradeço por nos receber gentilmente nessa tarde. Começo perguntando sobre as investigações agora em relação ao quanto esse auditor fiscal fez contato com outras pessoas. Vocês tiveram acesso aos e-mails dele, falando com essas duas empresas, mas ele também havia feito outros contatos. O que se pode falar até o momento sobre as investigações do quanto ele conseguiu espalhar esse esquema de corrupção? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Bom, de fato, pela leitura dos e-mails que a gente obteve por meio da quebra telemática desse fiscal, a gente conseguiu verificar que ele tem contato não só com as duas empresas que foram alvo das buscas hoje, como de inúmeras outras empresas também do ramo, do comércio varejista, prestando basicamente os mesmos serviços que ele prestava para essas duas empresas que hoje foram objeto da busca, Os e-mails, eles passam de 100 e basicamente o contato, ele é bem amplo. O contato vai desde esse fiscal solicitando documentos que são necessários para as empresas pleitearem o ressarcimento dos créditos tributários que elas têm direito, até depois esse fiscal confirmando que fez o deferimento do ressarcimento dos créditos e mandando documentos comprovando esse ressarcimento. E a gente ainda encontrou alguns documentos em que esse fiscal se compromete a não realizar, de que não haja qualquer tipo de fiscalização por parte da Secretaria da Fazenda em relação aos créditos que já foram ressarcidos, o que é absolutamente ilegal e que demonstra que, de fato, ele estava praticando crimes. Yuri, Débora, o promotor está ouvindo vocês e está à disposição para perguntas. Obrigado mais uma vez, Bruno Teixeira. Promotor, obrigado por participar aqui conosco. Há uma ideia de há quanto tempo esse esquema estava se desenvolvendo? Por a gente, nas investigações, a gente soube que essa quebra de sigilo telemático ela vai até o fim de 2024. Algumas das informações que eu citei aqui são essas mais recentes ali. Mas desde quando começou esse esquema e um dos investigados, não aquele segundo auditor que foi preso, mas há um ex-auditor que também participou desse esquema. Já é possível se saber se quando ele estava na ativa, ele também atuou aí de forma ilegal, além do que já se sabe ali desde que ele deixou o serviço público? Perfeito, Yuri. Pelos e-mails a gente consegue verificar que esse grupo criminoso já estava operando desde maio de 2021. No entanto, somente as investigações agora vão permitir a gente verificar exatamente o momento em que o esquema criminoso começou, porque a leitura dos primeiros e-mails dá a entender que eles já estavam operando há algum tempo. Quanto tempo a gente ainda não sabe dizer. A quebra telemática ela segue até junho desse ano, portanto há 2 meses atrás, e eles continuavam operando até junho desse ano. E agora as buscas que a gente fez nessa data confirmam que, de fato, eles estavam, nesse momento, praticando os crimes. Em relação ao fiscal que se aposentou em janeiro desse ano, também pela leitura dos e-mails a gente conseguiu constatar que ele operava nesse grupo criminoso, tanto no período em que ele era agente fiscal de rendas, e ele continuou operando mesmo depois de já ter se aposentado, ajudando o outro auditor da Fazenda a restituir alguns créditos que eram devidos e outros que também não eram devidos, de acordo com nossa investigação, que é aquilo que a gente está apurando agora também.
Doutor João, Débora falando de Brasília aqui com o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse por que, né, vocês pediram a prisão desse... Acho que eles não me... Você me ouve? Ouve, tá. Por que vocês pediram a prisão desses empresários? Por quê? Isso, então vamos lá, vou repetir a pergunta. Débora Bergamasco falando com o senhor aqui de Brasília. Doutor, por que vocês pediram a prisão desses empresários? Por que a prisão desses empresários, neste momento da investigação, é importante na avaliação de vocês? Boa tarde, Débora. A gente entendeu que a prisão dos empresários era fundamental nesse caso, porque eles não operavam sozinhos no esquema de corrupção. Segundo a gente conseguiu verificar que, além deles, inúmeros outros funcionários das empresas que foram objeto de busca hoje também estavam participando. E uma das diligências que a gente considera mais importante para realizar nesse momento é justamente a oitiva desses funcionários. Considerando que eles têm uma posição de inferioridade, né, hierárquica nas empresas, a gente achou que era muito importante que os empresários de posição mais relevante na empresa estivessem presos para não exercer qualquer tipo de influência sobre esses funcionários durante a oitiva deles. Além disso, Débora, pelo que a gente pôde apurar, o esquema criminoso continuava operando nesse momento e a prisão temporária deles foi uma das medidas que a gente entendeu necessária para interromper esse esquema criminoso que estava em andamento. Foram, sobretudo, esses dois motivos, mas a gente também não descartava a hipótese deles fugirem do país diante do alto poderio financeiro que eles possuem. E esse foi um motivo adicional, secundário, mas também adicional para fazer o pedido de prisão temporária. Promotor João Recupero, há outros dois envolvidos, estelionatários, que participaram da lavagem do dinheiro, que tiveram também pedidos de prisão feitos hoje de manhã. Gostaria que o senhor atualizasse essa situação, porque inclusive foi uma das que mais chamou a atenção, porque na casa deles havia inclusive pedras preciosas que foram encontradas durante a operação. Qual é a situação no momento em relação a esses dois? Perfeito, Bruno. Esses dois investigados foram presos, foi encontrado acho que mais de R$1 milhão em espécie na casa deles, além de milhares de dólares e euros também, e 2 sacos de esmeraldas na casa deles. Eles se encontram presos, já foram levados ao distrito policial e, segundo a gente apurou nas investigações, eles auxiliavam nas manobras de lavagem de dinheiro. Durante a busca foram encontradas muitas provas ligando esses dois investigados aos fiscais e também aos empresários que estão sendo investigados aqui, e isso daí gerou uma necessidade do pedido da prisão temporária também deles. Então, no momento, nós temos 6 presos. Perfeito. 6 presos são esses 2 investigados que auxiliavam nas manobras de lavagem de dinheiro, 2 fiscais da Receita estadual, além dos 2 empresários que operavam também no esquema criminoso. Yuri, Débora, mais alguma pergunta? Perfeito. No estúdio? Só para encerrar aqui, poder liberar o doutor João, promotor, a gente mencionou aqui, além destas 2 empresas que tiveram executivos ou sócio detidos hoje, com autorização da Justiça, pelo menos 4 empresas são citadas nas investigações e ainda há todo um trabalho a ser feito, como o Bruno Teixeira já perguntou. Mas este volume de empresas, a gente dá para se ter uma noção de quantas mais empresas também estão aí sob suspeita ou podem ter conectado de alguma forma esse esquema desse auditor, além dessas já citadas? Yuri, eu não consigo dar um número exato de quantas empresas nesse momento podem estar envolvidas nesse esquema de corrupção. 2 dessas empresas já estão sendo investigadas em outro procedimento investigatório que foi instaurado, e as demais empresas também passarão a ser investigadas nesse momento. Foi dito hoje na coletiva de imprensa pelo Dr. Bodini, que trabalha no GDEC, que o Ministério Público está aberto a recepcionar informações
por parte das empresas que eventualmente estejam envolvidas no esquema de corrupção, para que seja possível uma melhor elucidação dos fatos e dar um bom andamento aí aos trabalhos. Certo, lhe agradeço, promotor, muito obrigado por ter prestado esses esclarecimentos, essa entrevista hoje no CNN 360. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado, gente. Yuri e Débora, volto com vocês. Obrigado mais uma vez, Bruno Teixeira, e ao promotor João Recupero, que faz parte aí da equipe de 4 promotores do Ministério Público de São Paulo que atuaram nesta investigação. Bom trabalho. Até a próxima. Certamente ainda vamos ter outras notícias desse caso. Débora.